of universities teaching practical knowledge. And so they continue to not to train an elite, but supplying the system with players. But it's not just a highly educated workforce that the system needs. But the point is, by the time this has happened, education, we ask the question, is it a right, or is it a privilege, or is it a purpose? And the real issue here is that we all know about the human right of education, but what happens when universities expand at the rate that they are? And at first we can say, wonderful, it's giving so many other people who would never have the opportunity, a chance to go into universities. But you see, in Britain, we had this wonderful hope that because of the professionalisation, 50% of our young people will go into higher education. And education then became a commodity, just like any other commodity. And the trouble was the state couldn't afford to have 50% of its young people going into higher education. So it introduced fees. Now, £9,000 a year is the basic fee for any student in the higher education system, which means all that hope of having those poorer people come into higher education goes. Because we've expanded education to meet the needs of the technological world. But universities themselves are now acting like entrepreneurial corporations with different campuses throughout the world. But then, and I will have to bring my talk to a close now because I know I'm going over time. We used to have a saying in Britain, 10 years ago, a degree gets out of date in 10 years. 5 years ago, it took only 5 years. 3 years ago, it was 3 years. Now, the knowledge you learn in your first year of university is out of date by the time you get to your last. And so, what we had was practitioners coming back to universities in their droves. And we got continuing and recurrent education with master's degrees and doctorates. But they weren't traditional master's degrees and they weren't traditional doctorates. It was practical master's degrees, Master of Education, Master of Psychology, etc. And it was Doctor of Psychology and it was Doctor of Education, but everything was changing. And if the universities didn't do it, the corporations would. And Camden tells us that in Canada, since the 1970s, there have been more adults on the campus in Canadian universities than there have been traditional undergraduates. But universities have expanded and expanded to cater for this part-time continuing lifelong students. So I'm going to finish my talk by skipping the last bit and moving on to the fact that we are now offering limited and learning unlimited, but this is all forms of learning that we offer from universities so that we can equip our world. And what I want then in finishing is to say
And I'm sorry that I've had to skip a lot of my talk. But there are a number of questions which I want us to consider as a result of the lessons we have learned. The first is, if Kalecki is right, and as a result of the present economic crisis, we're having a new form of capitalism, what will it be like? Perhaps it would be a little softer, a little more moderate. We can see this with large pharmaceutical companies beginning to sell their goods at lower rates than the poor. So there may be affirmative action for the poor. But the United Nations Declaration was agreed that education is a human right. And UNESCO pioneered education for all. What we see from the EFA reports, that the aims will not be met by 2015. Indeed, just recently I was at a meeting at the in Brussels of the European Union, where we were told that France, one of the most educated countries in the world, 5% of its 17-year-olds are illiterate. France, 5% illiterate. So if the right to education is lifelong, we have to ensure that our institutions of tertiary education respond to the needs of people to learn throughout their lives. Not just for work, but for leisure. And what about the third age? One of the fastest growing areas of educational growth. But we also need to recognise that we can't have too narrow a spectrum of knowledge. And so we need to ensure that we cover the whole spectrum. And we need responsible governments for the world in which we live. Teaching is a highly responsible and skilled job. Teacher training is necessary at all levels. Understanding human and personal learning is at the heart of much of this. And adult education, the education of adults, should not forget its radical history, especially here in Brazil, because perhaps we will never build a city of man without a radical street. And so, in coming to the end of my talk, can we build a city of man on earth? No, I don't think we ever can. But I think utopia is deferred indefinitely. My hopes are a little jaded as I enter the last years of my career. But then there is a great paradox. The human being is a learning animal, and we keep on learning, and we will keep on learning. And the fact that we do keep on learning shows that the human project has not got an end. And so we can keep on trying to build that elusive city, even though it will be like a mirage, and we will never get there. Thank you very much. A exposição do professor Peter James, da Terra, já passar para o professor Carlos Abricalil, daqui do Brasil, para fazer sua exposição também para a Vou fazer uma breve apresentação. Bom dia a cada um e cada uma, com as saudações por esse imenso fórum
e já iniciando uma pretensa resposta à primeira pergunta da Rosa sobre nós e para nós, e que faria o europeu deste Rio Grande do Sul, veio tocar o nosso coração, para dizer que, indistintamente das divisões e dos exercícios de poder que se exercitaram ao longo dos 5 últimos séculos, nossa identidade humana supera essas divisões. E ainda refletindo sobre aquele núcleo de poder a que o Peter fez referência, eu notei bem, nós que estávamos mais próximos da mesa, que quando ele se referia a uma determinada companhia que tinha uma administração num único dia de recursos na Bolsa de Valores superiores ao PIB da Argentina, ele trocou de dedo para indicar o número 1. Ele trocou o dedo indicador pelo outro. E isso faz parte também dessa nossa singela tradição de acolher com verdade aquilo que pode ser dito também em outros idiomas, em outras linguagens, em outras expressões. Inicio deste modo para dizer da nossa imensa alegria de participar de um fórum desta magnitude, dessa natureza. E faço memória aqui, particularmente a nós, brasileiros e brasileiras, que somos maioria deste plenário, de um documento publicado aqui no Brasil pelo movimento dos pioneiros há 80 anos, e cujo parágrafo traz ainda incômodos de entonces, daqueles idos do século XX, de onde nós viemos, para nos desafiar em pleno século XXI. Dizia certo trecho do manifesto, no capítulo sobre o movimento de renovação educacional: por que nossos programas se haviam ainda de fixar nos quadros de segregação social em que os encerrou a República há 43 anos, enquanto nossos meios de locomoção e os processos de indústria centuplicaram de eficácia em pouco mais de um quartel de século? Porque a escola havia de permanecer entre nós isolada do ambiente como uma instituição enquisteada no meio social, sem meios de influir sobre ele, quando, por toda parte, rompendo a barreira das tradições, a ação educativa já desbordava a escola, articulando-se com as outras instituições sociais para estender o seu raio de influência e de ação. Uma mesa com a proposição nesta conferência de tocar nessa tríade de educação, universalização e democratização, sem dúvida nenhuma tem que emprestar muitos olhares distintos sobre o peso de nós, sobre o risco de nós cairmos numa certa cegueira situacional que, ao invés de nos levar à ingenuidade, poderia nos induzir a um suicídio global. E é nesta condição, nós que viemos dos movimentos sociais, alguns de nós, como eu, experimentamos o que significa o cativeiro da democracia no mundo da sociedade capitalista e desigual, e de que maneira impérios como Murdoch, que tem seus asséculos aqui no Brasil, tentam de todo modo deslegitimar os avanços que, através da democracia, também expressam parcelas abandonadas do processo histórico durante muito tempo sujeitadas ao silêncio. Na última sexta-feira, percorria as principais capitais da Europa Alexis Tsipras, que dirige a coalizão Syriza na Grécia. E ele advertia, entre outras coisas, no seu percurso iniciado em Paris, logo depois da recente vitória de Hollande, e seguia para a terra de Angela Merkel, na Alemanha, alguns trechos que eu me reservei durante a intervenção da Rosa de copiar. Dizia ele: não sei se estamos causando medo na Europa, mas acho que sim, surpreendemos um pouco. Queremos que todos tomem consciência de que povo algum, seja onde for no planeta, na Europa,
jamais se deixou levar sem resistência à espécie de suicídio induzido. Estamos em pleno combate. Uma luta com que combatemos em nome do povo grego, do povo francês, do povo alemão, de todos os povos da Europa. No trecho, muito nos alegra constatar que já sopram ventos de mudança. As forças da esperança vencerão o mundo. Muito perto daqui, 12 anos atrás, nós inaugurávamos o movimento do Fórum Social Mundial, enxergando o mundo de cabeça para baixo e invertendo também assim a ordem colocada do neoliberalismo global com a afirmação de que a história tinha acabado. E não nos submetemos à condição de estarmos trancados no fato da crise global e na única alternativa daquele eixo em torno do qual os discos de influência circulam, combinando a exploração do homem pelo homem e a natureza absolutamente submetida aos interesses de poucos. Nesta condição, chamávamos entre dinossauros e loucos, muitas vezes. E aqui, particularmente nesse horizonte latino-americano, recebendo contribuições de muitas cores e idiomas, muitas profissões de crença distintas, muitas afirmações de diferentes direitos consolidados nessas formas de convivência, inauguramos sim um outro aspecto, uma outra forma de conceber a entrada no século XXI, que hoje nos traz muitas referências, que hoje nos coloca no cenário, como ontem apontava o ministro Mercadante, na ponta dos BRICS, e como o líder retratava aqui essa nova expectativa em torno de países como China, Índia, Brasil, África do Sul, e o que isso significa de responsabilidade, não apenas na realização desta segunda edição do Fórum, que se tem número, ela não para por aqui, mas ao mesmo tempo ir além do marco de significar nessa parte do hemisfério sul uma série de debates e de horizontes abertos. Nós chegamos a este estágio com muita luta, com muita determinação. E durante muito tempo enfrentando na marra a construção de políticas públicas que se configuram, em primeiro lugar, como um ambiente de reivindicação, portanto, de contestação, de inconformismo, de forte emoção, de muita sensibilidade e de um grande horizonte de construir decisões coletivas que sejam capazes de contagiar, de contaminar, de envolver. Chegamos, depois de enfrentar a ditadura militar, ao movimento constituinte. E em função dessas lutas, muitas vezes silenciadas, não só por disciplina, mas por imposição a ferro e fogo, tal qual na dança de ontem, quando o bispo se converte aos indígenas, na apresentação que vimos ontem, da abertura cultural, e da alteração das musicalidades e interpretações do mundo, inclusive do que significava ter a terra de Santa Cruz, celebrando a humanidade e aquilo que era a manifestação dos diversos saberes e olhares sobre a convivência do mundo. Escrevemos no texto constitucional: a educação, direito de todos. E hoje nós consideramos na crítica à linguagem que todos pode ser sujeito indeterminado. E, portanto, atrás dessa expressão há muito que se olhar, há muita diferença e desigualdade que precisa ganhar expressão. E como dever do Estado e da família, ainda no singular da família,
Também hoje já temos muitas distinções a fazer sobre o conteúdo de linguagem em torno da expressão Estado e de sua conformação atual no exercício da democracia capitalista e de quais sejam os diversos horizontes das famílias sobre as novas formas de convivência e de valores da sociedade contemporânea. Será promovida a educação como direito e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, e não mais como estava na versão anterior, do homem. E nessa significativa alteração do termo homem para pessoa, vai aí uma dimensão completamente distinta de qual seja o modo de enxergar o processo educativo, a presença do Estado e da própria sociedade nessa conformação. O seu preparo para o exercício da cidadania e em pleno horizonte do debate da conformação do neoliberalismo, dos que seríamos inúteis, na maioria, e daqueles que ainda teriam alguma utilidade, a afirmação de que a qualificação não para o emprego, mas a qualificação para o trabalho. Essa distinção, que aparentemente é uma distinção pequena, gera inclusive hoje um grande espaço de conformação de políticas públicas e de manifestações de resistência. Ao vir para cá hoje, de carona, com o ônibus do Instituto Federal de Alagoas, ele estava tomado por rendeiras. E o que significa no Instituto Federal poder ter convivendo mestres e doutores e as mulheres rendeiras do nosso Nordeste, com a sua arte, com a sua graça, com o seu jeito, com a sua linguagem, com um incômodo que provoca que aqueles que acham que nós cabemos nos padrões dos currículos disciplinados e nas referências de produtividade escolar a partir dos exames nacionais padronizados. Trouxemos a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, por este mesmo movimento e sensibilidade, a afirmação de que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Entender, portanto, a primeira parte do trinômio desta mesa com esta dimensão, colocando, portanto, para além das estruturas do Estado e oficiais, para além dos controles de currículos formais e dos silêncios disciplinados a que eles se submetem, seguramente tratar a convivência humana no trabalho como fonte de educação. Os movimentos sociais e as organizações civis como espaço educativo significa, para quem viveu sob o furor ditatorial de tão pouco tempo atrás, um ambiente de respiração e de arejamento rigorosamente ainda inexplorados em toda a sua potencialidade. Diz mais ainda, como afirmação do que seja a educação neste horizonte a partir da experiência brasileira. Esta lei, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, disciplina a educação escolar. Portanto, ela tem um recorte sobre a educação escolar que se desenvolve, e este termo, essa expressão predominantemente e não exclusivamente, por meio do ensino em instituições próprias. E vai, no parágrafo 2º, ao reconhecimento de que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e não às relações mesquinhas ou não, escravocratas ainda em muitos casos, redutoras da dimensão das pessoas, da exploração capitalista pelo emprego e a prática social. Dentro dessas condicionantes, portanto, que são estruturais dos marcos que afirmam aquilo que é política pública, conquistada na marra,
muitas vezes no protesto, outras vezes, inclusive, a partir dos juízos daqueles que se submetiam nos anos 60 aos exames do Departamento de Polícia Social, e no caso dos professores e professoras, na sua titulação, há um certificado de que não significavam risco à ordem pública. No artigo 2º, ao trazer a educação, o dever da família e do Estado, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Nessas afirmações tão basilares e elementares, que a gente às vezes estuda no período de formação, antes das licenciaturas, e depois pouco revisita o seu significado escrito naquilo que é a ordem jurídica vigente, efetivamente, em muitos casos, como neste momento, em que o Congresso Nacional, dentro de poucas horas, começa o seu processo deliberativo sobre o Plano Nacional de Educação da próxima década, que é precisamente na data de hoje, dia 29, está agendado para à tarde, na comissão especial